irmãos, amigos, Marcos de bem, de firmeza, e também Marcos de erros também, que ficou Marcos para a nossa aprendizagem. Vamos ver então o trouxe de Hebreus, com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho eu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies todo por ele que fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que a recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o Pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Ali no que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós nos reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas esse para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda a correção ao presente parece não ser de gozo, senão de tristeza, mas produz um fruto pacífico de justiça nos exercitarmos por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por elas muitos se contamine. E ninguém seja fornicário, ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois herdar a visão, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviam pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes não dava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia, a Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram que da terra os advertiam, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual morreu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, mas também o céu. E essa palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém.
Evangelho tão manso, tão amoroso, doutrina de Cristo tão perdoadora, tão mais fácil de entender, de compreender, seu jugo, seu fardo, leve, compreensível. Mas a doutrina, a moral, o caráter, a justiça, o bom homem, a boa mulher, a boa criança, o bom ser humano que quer participar da sociedade, viver em sociedade, amar a sociedade, criar a família, ter paz, ter o trabalho. Luta pela sobrevivência, pelo futuro, tem medo da fome, da morte, da enfermidade, tem medo do desemprego, tem medo também dos assaltantes, e vive debaixo de um receio, de uma preocupação. Se está bem no presente, tem medo do futuro. Se está mal no presente, como vai encarar o futuro? Mas hoje Deus vai falar com todos nós, que é o nosso pastor e nada nas portas. Glória a Deus. Além disso, sendo a mesma carne, o mesmo homem, a mesma mulher, que no tempo em que foi escrita os Hebreus, e no mesmo tempo em que foi também escrito na tábua de pedra, na pedra, os 10 mandamentos, o homem e a mulher continuam os mesmos, com mais conhecimento, mais vivência, mais descobrimento, sabem mais coisas, vê mais coisas, desfruta de muito mais coisas, porque não tinha geladeira, máquina de lavar roupa, não tinha ferro elétrico, não tinha liquidificador, não tinha carro, celular, então, e imaginar. Mas agora continua. E as leis de Cristo. O reino do céu, em que nós vamos habitar com a ajuda de Deus, não entra carne nem o sangue. Essa carne que aqui é tentada, que aqui é provada, que tem medo e receio de tantas coisas, ela não vai entrar no reino celestial. Também não vai entrar tentação, carnalidade, o adultério, a prostituição, a carnalidade, a ambição, o roubo, a mentira, a maldade e tudo mais. Só para entrar a nossa alma purificada. E a nossa alma está ligada à nossa carne. Muitas vezes sujeita aos seus caprichos, seus ideais, sua carnalidade, sua incredulidade, suas desculpas. Enfim, irmãos, sua brevidade de vida, porque a alma é eterna e a carne é passageira. A alma quer fazer coisas que duram a eternidade. A carne quer fazer coisas que é forte, é poderosa. Pode ser até gostosa, com perdão da palavra, mas é passageira, porque ela sabe que ela é curta a vida dela e ela quer desfrutar desta vida. Então Jesus Cristo
Será porque Cristo morreu com 20 anos? Quantos anos? Eu sei, dessa vez, 33 anos. Claro que eu sei. 33 anos. Tem uma razão também. Tem uma razão. Se ele morresse velhinho, cansado, desfrutado de tudo, convivido com a sociedade, fartura, foi rico, foi abençoado, viveu no castelo, tinha mordomos. Não, meu irmão, ele morreu com 33 anos. No auge da vida, o poder da vida. Onde o senhor vai entrar agora? Nós temos que morrer para o mundo na idade em que Jesus Cristo nasce no nosso coração. Quando ele nasceu, morreu o mundo. Morreu o pecador, sumiu. Ficou aquele que vai ser santificado e purificado. Como diz aqui os Espíritos dos Santos aperfeiçoados, a nossa reunião, não vamos nos vangloriar que somos santos, somos imaculados, somos melhores do que os que estão lá fora. Mas, irmãos, é uma reunião, ou poucos ou muito, como Deus deu na oração, ou muitos pouquinho, outros muito, e é verdade. O Senhor chama um aqui, chama outro lá, e o número é o Senhor que chama. Mas é, irmãos, um povo esforçado, um povo que se esforça em fazer a vontade de Deus, um povo desembaraçado das coisas desta vida, que procura a santificação, a purificação. Porque antigamente as portas das igrejas enchiam-se de, e até está escrito que aquele paralítico ficava na porta do templo, porque no templo ia a pessoa santificada, que tem o amor de Deus, tem crença em Deus. E quantos de nós que viemos para a casa de Deus, aleijado, manco, paralítico, cego, surdo, e pedimos uma esmola: tem piedade da minha alma, e o Senhor nos dá o reino da sua glória eterna. E a verdade, irmãos, é que somos a mesma carne, sujeitos às mesmas paixões. Temos exemplos de consagração, santificação, alcances de milagres maravilhosos, coisas grandiosas em que Deus fez, em que Deus apareceu, e homens que foram provados mesmo. Nós ainda não resistimos à morte. Você vai morrer, se fala em nome de Jesus. Mas tem coisas que é pior do que a morte. É o desejo, é o prazer, é o adultério, é a cobiça, é a intolerância, é o ódio, é o ciúme, é a contenda, é o mal querer, é o amor falso, fingido. Isso aí pode não matar a carne, mas matar a alma. Estamos tratando de um ser que sabe tudo, vê tudo, conhece tudo, nos conhece. O Senhor deu na oração, não é que Deus não, que o Senhor conhece nós mais do que nós mesmos, não foi? É o sentido da oração que nós devemos pregar. O Senhor conhece mais nós do que nós nos conhecemos. Então nós servimos um Deus que sabe tudo, está em todos os lugares. Nós nos envergonhamos em fazer alguma coisa errada para esse saber, não tem um meio que o outro sabe, nos escondemos nos nossos atos indecorosos, apagamos a luz, fechamos a porta, mas o Senhor está lá dentro, está vendo tudo. Se escondemos aos homens, não escondemos a Deus. E tem pessoas que passou ingratidão, decepção, traição, morte, abandono, e não deixou de servir a Deus. Servir o Senhor, amar o Senhor, com desprendimento. Aqui foi ele diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados de orar, de clamar, as mãos cansadas de levar aos céus pedindo ajuda, misericórdia, e fazer veredas direitas para os vossos pés,
para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas seja sarado. Seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não quero ver só o Senhor no céu. Eu quero ver o Senhor aqui na terra, como juiz, como conselheiro, como profeta, como salvador, como intercessor, como ajudador, perdoador. Quero ver o Senhor Jesus aqui na terra. Não posso vê-lo com os meus olhos, seu corpo divino e eterno, mas posso contemplar o seu trabalho. Alguém se queixou. Senhor, está difícil. Senhor, está impossível. Quanto tempo eu estou te esperando e tu não vens, Senhor? Você tem pecado? Não. Você tem desobedecido? Não. Você tem vencido a tentação? Tem vencido a espera, a ansiedade, a dúvida, a incredulidade, o tempo passar? Não. Eu estou firme no Senhor. Dá uma glória a Deus. Deus está trabalhando na tua alma. Você está vencendo a ti mesmo. Quem vence a si mesmo, vence o mundo e vence o inferno. Quem não vence a si mesmo, não vence nada, irmãos. Já ouviram essa palavra? Não, eu também não. Mas quem não vence a si mesmo não vence o mundo. Não vence a luta. Não vence a dúvida, a incredulidade. Perde por moral. Perde pela afronta, pelo despeito, pela perseguição, pela espera, pelo ódio. Perde pela tentação, porque ele não vence a si mesmo. Davi venceu o exército, venceu o desejo. Deus sabe por que está mandando essa palavra. O Senhor vai reforçar nós hoje, irmãos. Vamos vencer a nós mesmos, irmãos. Vamos vencer as nossas paixões, as nossas misérias, as nossas pobrezas, o nosso ódio, a nossa raiva. O espírito de vingança é mortal, irmãos. O espírito de vingança é mortal. Vamos examinar. E vingança quer matar. Glória a Deus. E mata a si mesmo. Quem mata está se matando também. Está matando para a vida eterna. Espírito de vingança. Abrir uma porta, preparar um martírio, preparar uma tocaia, pegar o inocente desprevenido. Isso, irmãos, a pessoa está morrendo junto. Está se agredindo a si mesmo, porque o espírito de vingança mata. Mata quem é a vítima e mata quem praticou também. E hoje Deus vai tirar esse espírito do nosso coração, em nome de Jesus. Quero amar, quero perdoar, quero servir a Deus, quero sentir Deus, quero sentir Jesus Cristo na minha alma, quero ter aquele caráter, aquela dignidade, aquela consciência de que é bom, faz bem, cura, salva, eleva, enobrece, engrandece a pessoa. O Espírito do perdão, como engrandeceu Jesus Cristo, como Jesus Cristo foi engrandecido naquela hora suprema, irmãos e irmãs.
da humanidade, da sua carreira, da sua missão na face da terra, pendurado na cruz, prendendo o seu último fôlego de vida, sua última respiração, e ali aquelas pessoas como é que chama? Dividindo a sua riqueza, sua sandália, seu manto, sua capa. A cara dele, não estou morto ainda. Você não é nada. Aqui, ó, nós estamos com as suas coisas. Você não anda nem naquilo que é teu. Não, glória a Deus. Mas você tem um que manda na tua alma, que é aquele que está falando com você também nesta noite. Senhor, nos dê essa força. Como engrandeceu Jesus Cristo, que te perdoa. Perdoa, Pai. Não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão perdendo. Tudo pelas coisas desta vida. E eu vim tão pobre que o Senhor está escrito. Veio como pobre para enriquecer aos muitos. Vocês já leram isso? Às vezes a gente fica pensando, aquele que se humilha a Deus exalta. Adiante da honra vai a humildade. Às vezes eu penso, tá bom. Às vezes eu não sei explicar direito o que eu sinto. Como ser humano, as coisas de Deus. Que hora crucial, que hora de dor, que hora de sofrimento, que hora de afronta, hora da morte, envergonhado, despido, coroado com uma coroa de espinho, porque ele é rei, e fizeram do reinado dele, puseram uma coroa de espinho, de não vale nada, de sofrimento, de angústia, de pobre, de miserável, de gente que não tem o que dar para os outros. E se humilhou, irmãos, naquele momento de tensão, em que o homem, quando é provocado, ele quer provocar, violência gera violência. Saiu da sua boca essas palavras: perdoa porque não sabe o que faz. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Um ser adulto matando o outro, assassinando o outro. Mas ele queria dizer, não sabe quem eles estavam sacrificando. Não sabem que estavam fazendo ali, irmãos, um trabalho para Deus, cumprindo o sofrimento, o martírio e a morte de Cristo, para nos dar a vida eterna. E hoje Deus manda esta palavra. É na hora da dor, do sofrimento, da vergonha, da separação, é que nós temos que ter a palavra. E estava aqui pensando, assim pensando. É sempre que nós sentimos verdure. Não. Nós sentimos a virtude nos mata. Não há atenção que eu estou. Nós estamos sentados aqui, tranquilos, mas quando o Senhor nos pega com a virtude,
Se tem uma sequência muito grande, mas não vamos entrar. Então nós temos um momento de paz, temos um momento de cadê Deus, cadê a alegria, cadê a fé? É verdade, eu digo isso. Onde tu estás, Senhor? Estou abatido, estou triste, tem piedade, estou sozinho, sei que tu estás comigo. Onde tu estás, Senhor? Tem piedade, não posso manter uma comunhão, não posso dizer aleluia, 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 o dia inteiro. Eu tenho que me desligar um pouco a minha cabeça, tenho que pensar nas minhas coisas também, no meu trabalho, no meu estudo, na minha vida, no cuidado da minha casa. Eu não posso viver tomado por ti, não posso ser arrebatado aqui na terra. Preciso viver a minha vida humana, preciso ter o sexo com a esposa, preciso ter prazer, preciso comer, beber, preciso ir no banheiro, preciso aquilo, preciso aquilo outro. Mas dá glória a Deus. Quando você precisar, Deus sabe que você precisa e te visita com poder libertador. Essa manutenção que nós temos que ter na nossa vida, manter a comunhão com o Espírito Santo, manter a santificação, a purificação. Não é porque Deus não está se manifestando que eu vou pecar. Não é porque Deus não está manifestando que Ele não está de olho em mim. Não é porque Deus não está se manifestando que Ele não está aqui na igreja. Ninguém está aleluia, aleluia, aleluia. Mas vocês creem que Ele está aqui, não creem? Então não coloca Deus, Ele está aqui. Com cuidado, com reverência. Agora a situação é do servo falar, do servo sentir. E de vocês receber a virtude, o entendimento e a sabedoria. Mas na hora que precisamos, o Senhor precisa se manifestar em nós. É essa a preparação da palavra. Não vamos viver arrebatados na terra, mas vamos viver em comunhão com o Senhor, ligado nos céus. A lâmpada está acesa na energia geral, no gerador. O fiastrão está ligado no gerador. Aleluia! Mas você está falando para a palavra, não precisa. Mas vem a escuridão, clique, já vem o sol. Já vem o sol da justiça iluminada da tua vida. Então hoje Deus me mandou ler esta palavra. E tem uma coisa aqui, irmãos, que eu sinto de dizer aqui também. Existe comoção, existe emoção, existe paixão, existe julgamentos da nossa vida que nos faz sentir e ter uma dúvida se é Deus ou se não é Deus. Que está falando conosco, que está nos fazendo sentir, falar e ouvir, fazer, trabalhar, guardar, partir, ficar, viajar. E é verdade isso. Orar, pregar. Como explicar isso, irmãos? É verdade isso ou não é verdade? Que é o mais virtuoso na hora. É um exercício de fé. É exercício de oração, de consagração, de santificação, de aproximação de Deus. E nós chegamos num estado
em que as coisas viram uma emoção pessoal. Não sabemos o que fazer, não sabemos se é Deus. Porque o medo, o susto, os desejos, batem o coração. Você pensa em orar, desde da oração, o primeiro sinal é o coração arder. É assim que o coração aquecer, o coração bater mais depressa. Nós vamos ensinar a chamar o sangue de Jesus Cristo. Cobre-me com o teu sangue, Senhor Jesus. Não é cobre-me, cubra-me, cubra eu com o sangue. Cobre-me, cubra-me com o sangue de Jesus Cristo. Cubra-me com o sangue de Jesus Cristo. Se é a carne e você está espiritual, abaixa a pressão. Se é o Senhor, cresce. Você não segura, sai pela tua boca, que não há champanhe. Assim é o sentimento na palavra, no testemunho, na oração. É a responsabilidade de sentir Deus, de compreender os sinais de Deus. E são sinais sem som, mas são sentimentos, são afetos, é compaixão de Deus. E nós temos que saber essas coisas. Tem a hora da palavra, tem a palavra, conversamos silêncio. A palavra resolve. Mas comunhão, fé em Deus, fé em quem prega. Se você não tem fé em que você ouve, não adianta você vir aqui. Está perdendo tempo. Nem vem. O povo cria em Moisés e cria em Deus. É um conjunto de crenças. Se você não crê, não vai cumprir. E a palavra tem que ser intercalada. Uma busca, uma confirmação, uma promessa, uma sentença de Deus sobre a tua vida. Você tem que buscar um dia. Continua orando. O Senhor falou? Não falou? Busca outro dia. Não busca no seguinte. Busca outro dia. Vocês ficam tudo quieto. Eu gostaria também de ficar quieto agora. Tem responsabilidade. Mas temos que pregar e falar. Temos que intercalar. Temos que sentir no dia. No desespero. É um desespero. Deus fala mesmo, Deus é chato. Mas uma coisa que tem paciência, que pode esperar, é uma coisa que vai durar um casamento, um negócio, uma escritura, uma mudança para outro país, ou para outro estado, ou alguma coisa de grande responsabilidade. Temos que pedir a palavra. Deus fala assim. Deus livra a nós da morte. Deus livra a nós dos erros. Mas precisamos orar a Deus. Precisamos orar a Deus e clamar a Deus. Vai passar um pouco do horário hoje. A cama está gelada, mas fica aqui que está quente. Nós temos, irmãos, que ter a luz do entendimento e o conhecimento. Que é uma verdade que muita gente gosta de ouvir. Vamos ver. Estou em família aqui, hein? Vocês não vão atrapalhar ninguém.
servos antigos. Ora ao Senhor, busca na tua comum também. Depois ore ao Senhor, aonde o Senhor te mandar você vai. Agora é assim. O irmão Benedito da Silva vai atender o Brás. Aleluia. Eu vou lá no Brás. Vai completar o Benedito. O Paulo está na outra igreja. Eu vou lá aproveitar e lá. Você não vai pedir a palavra, você vai atrás do homem. Você vai atrás do convite. Está certo ou está errado? Eu parei de atender o nome da mocidade batida, porque o povo ia. Eu parei de atender. Tem que orar, irmãos. É tudo com oração. Ananias que foi na casa de Paulo. Foi Ananias que foi. Estava orando. Paulo orando e Ananias orando. Quando o povo ora em casa e o Senhor está na igreja e o povo pede a palavra e o servo está orando, forma-se um vínculo de comunhão, de santificação. E já forma uma comunhão, um laço de amizade e afinidade. Quando você chega na igreja, tem aquela afinidade, aquela crença, aquele coração aberto para ouvir. Senão o coração fecha. A cara fica feia, não dá um glória, não dá uma aleluia. Não sente uma felicidade, um contentamento. E aí, irmãos, o Senhor manda a palavra. Estou contigo. Vou fazer o que você pediu. Agora, se Ele cumprir todo o desejo do nosso coração, nós se perdemos. Será que o nosso coração só quer as coisas boas? Quantos corações que desejam coisas más? O que você precisa para salvar a tua alma, Deus vai te dar. É a melhor promessa. Completa tudo em tudo. Agora, eu estou com você. Toco num assunto em que só você e Deus sabia. Espera no Senhor. O Senhor falou sim? Espera no Senhor. Agora, amanhã você vai buscar de novo. Espera um pouco. Dá uma intercalada. Depois busca a palavra. O Senhor fala assim, 3 vezes, está confirmado. O Senhor não falou? Deixa no lado. Nós éramos assim a nossa fé. Porque Deus não é surdo nem mudo. Então, Balaão insistiu. Balaão insistiu. Balaão insistiu, o que aconteceu? Estava desobedecendo a Deus. O Espírito falou para ele, mas não me lembro agora. Vai amaldiçoar o povo de Deus. Coisa. E tem uma coisa para afrontar o povo de Deus, afrontar o ministério, afrontar Deus, é loucura, irmão. Mas no Espírito lá, ele foi. Quando estava lá de espinhadeiro, a mula que ele estava, né? Parou. E mula é tudo, não sei como é que é, como ele bate, não tem jeito, irmão. Um dia eu fui andar de cavalo e ele tinha um furo na orelha. E depois eu vi porque ele tinha um furo na orelha. A pessoa montou nele e ele mandava a minha pau, a pessoa deu um tiro no ouvido dele e ver se ele andava. A mula é difícil. A mula mandou. E eles tocando a mula. E a mula falou com ele. Você não está achando diferente? Sempre te obedeci, sempre fui humilde, sempre te servi. Você não vê que uma força maior está me impedindo. Aí ele viu o anjo na frente dele. Aí o anjo falou, olha, se a mula não tivesse me visto, irmão, é assim ou não é? Se a mula não tivesse me visto, você estava morto, porque eu estou com a espada para te matar.
Deus dá entendimento para uma mula ver as coisas do Espírito e não vai dar para nós. Estava cego de paixão, insistindo na fortuna. E os primeiros que o povo de Deus entrou nas terras prometidas, Balaão foi um dos primeiros a morrer. Mataram Balaão. E a insistência. Agora, falou comigo. Eu falei outro dia aqui, irmão. Tinha um irmão, falei esse dia aqui com os irmãos. Eu falei, o senhor precisa dar, mas eu esqueci, passou um dia, e hoje o senhor me lembrou disso aqui. Tinha um irmão que ele ficou desempregado. Ele foi buscar a palavra, e a palavra falou, você não é vagabundo, você é trabalhador, você está desempregado agora, as coisas estão difíceis, mas na hora certa Deus vai abrir a porta para você, vai te dar um serviço. Fica em paz, você não é vagabundo. Eu vou abrir a porta para você. Aí ele foi em outra igreja, a palavra dele, você é vagabundo, não trabalha. Cada vez mais a porta vai se fechar. Aí ele pegou a palavra do vagabundo. Dá uma glória a Deus. Pega as palavras do povo. Glória a Deus. Certo, está errado. Pegou as palavras, duvidou, parou na graça. Tem que dar um tempo, tem que dar uma sequência. Agora, passou 6 meses. Toda hora me confirma de novo, fala de novo, confirma de novo, fala de novo. Quantas vezes você quer que Deus fale com você? Que Deus está na tua vida, na tua prova, que vai fazer a obra prometida na tua vida. Serra, guarda, se comprometa com ela, porque Deus já está comprometido com ela. A teu respeito, para de buscar, senão aqui fala para a santificação, purificação, mas faz parte também da santificação e da purificação, porque senão não soubermos esperar na palavra e confundirmos a palavra e descremos na palavra, não vem mais na igreja. Para que eu vou na igreja se eu não compreendo a palavra? Se eu não acredito na palavra? Eu vou na igreja porque eu acredito na palavra, que Deus vai falar com a minha alma. E é um sinal de que Deus está comigo, porque Ele fala coisas que ninguém sabe, só o meu sentimento e eu que sei. Então vai esse ensinamento também dentro dessa palavra. Você veio buscar a palavra? Dá uma glória a Deus. Vai abrir a porta? Falou? Vai abrir a porta, sim, Senhor. Ele abriu um mar vermelho para mais de 600.000 pessoas passar. Como é que não vai? Agora, amanhã eu vou no praia. Manda, Senhor. Vai abrir a porta. Vai abrir a porta. Irmão, dá glória a Deus. Tem gente que precisa do Senhor fechar a porta. Vocês entenderam, irmão? Não vai para a tua casa. Não toca o teu direito de primogenitura por nada. Tudo vai acabar. As línguas, as seitas, as denominações, a congregação cristã brasileira também vai acabar. Todo o povo de Deus, ele ser levado para o céu. Tudo vai acabar. Mas a palavra de Deus nunca vai acabar. Dá um glória a Deus. Nosso compromisso além da igreja, em primeiro lugar, é diretamente com Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração.